pessoal, tudo bom? Meu nome é Márcia, eu sou maquiadora profissional há mais de 3 anos na cidade de Salvador, Bahia. Hoje eu vim trazer para vocês uma proposta de maquiagem para formandas. Eu tentei explicar todo o passo a passo para vocês, mostrei a maioria dos produtos, tá? O vídeo tá bem bacana, eu espero que vocês gostem. Me sigam no Instagram, é @marcianevesmakeup. Eu tô sempre dando ideias, dando dicas, tanto para profissionais quanto para amantes de maquiagem no geral. É isso aí, muito obrigada pela atenção, espero que vocês gostem do vídeo e tchau, tchau! Olá pessoal, essa é minha modelo linda, Thaís, tem esses olhos claros maravilhosos. Vou fazer uma maquiagem em tons frios para combinar e acender bastante esse olho verde dela. Vou começar pela limpeza da pele, higienização, muitíssimo importante. Para qualquer maquiagem ficar legal, é necessário fazer a higienização da pele antes. Eu tô usando aí um disquinho de algodão simples com um pouquinho de água micelar. Em seguida, eu já venho com o hidratante. Esse daí é o da Ana Paula Marçal. Tô gostando muito dele, ele é bem grossinho, bem potente. Vocês vão ver que eu utilizo uma técnica de pele com bastantes produtos, eu gosto de selar bastante a pele. Então a etapa da hidratação é essencial para a durabilidade da maquiagem e para que os produtos eles fiquem com um resultado, com um aspecto melhor. Os produtos cremosos deslizam melhor, esfumam melhor entre si e os produtos em pó eles selam direitinho sem craquelar essa maquiagem depois. Pele hidratada, eu peço para que a Thaís se abane um pouquinho com o leque, para que esse produto ele seque na pele e eu consiga vir com o restante da maquiagem com uma boa aderência, tá? Costumo aplicar o primer em peles que tenham alguns cravinhos, aquelas bolinhas ao redor do nariz ou que tenha poros muito dilatados. Era o caso da Thaís e alguns cravinhos nessa região, tá? Então eu apliquei esse primer, é um dos meus favoritos, é o da Revlon, aquele branquinho. Ele é excelente para nivelar a pele e dar uma matificada nessa região central. Para escolher a base, gente, eu sempre gosto de fazer um testezinho na região do queixo, do maxilar da pessoa, para igualar, né, o tom da pele com o tom do pescoço, do colo, para eu sentir o que fica mais harmônico. No caso da Thaís, eu optei pela 04 da Pausa para Feminices. Eu gosto dessa base para efeitos de fotografia, de vídeo, uso ela bem diluída com o diluidor da P. Marçal e vou aplicando com o pincel língua de gato, sem mistério. Aplico por todo o rosto com o pincel, dando atenção ao maxilar, a região do pescoço e depois eu venho com a esponjinha dando leves batidinhas para assentar o produto e tirar qualquer marcação que o pincel tenha deixado. Dou uma atenção especial à região da raiz dos cabelos, à orelha e ao pescoço para eu ter certeza que não tem nenhum pedacinho de pele sem base. Quando eu estiver satisfeita com o polimento feito com a esponja, eu venho com um corretivo de camuflagem. Esse é o meu favorito da NARS. A cor é a Custard. Ela é maravilhosa, super amarelinha. Aplico na região das olheiras com pincel pequeno, língua de gato. O interessante é que esse corretivo ele seja muito próximo ao tom de pele da sua modelo ou da sua cliente, pra gente aí apenas conferir uma camada a mais de produto, aumentando a resistência da maquiagem nessas regiões abaixo dos olhos e no nariz, onde normalmente é onde a maquiagem sai primeiro. Aplicada essa camada de camuflagem, agora sim eu venho com um corretivo de iluminação. Eu prefiro para essa etapa usar um corretivo líquido, que ele seca em cima desse corretivo de camuflagem e já me dá uma maior durabilidade também. Esse que eu tô usando é o Pro Longwear da MAC, acredito que seja com NC15, eu gosto de iluminar bastante essa região. Centro o produto na região do canto interno dos olhos e vou esfumando com a esponjinha em direção às laterais do rosto. Assim eu consigo um efeito de degradê na iluminação. Com o restinho de produto que tem na esponja, eu venho iluminando também a região do maxilar. Vou dar um efeito lindo nas fotos, cremoso. Fica um rostinho de boneca. Eu utilizo o 8.0 Matte Master da MAC, é um corretivo. Vou fazendo uma marcação nos locais onde eu acredito que precise, que eu tenha necessidade de escurecer na minha modelo ou na minha cliente. No caso da Thaís, como de praxe, o ossinho do zigomático, né? O queixinho, porque ela tem um rosto levemente losangular. Eu gosto de trazer uma sombra nesse queixo. E no nariz eu praticamente não faço, gente. Vocês vão ver, o nariz dela é bem fininho. Eu não sinto que tem muita necessidade de afinar mais.
E na testa também faço um contorno. Utilizo um pincel da Ruby Rose para fazer a parte do esfumado do contorno. Esse é o F05, baratinho, maravilhoso. Eu gosto de pincéis com topo bem abauladinho, bem arredondado e pequeno para fazer isso, que eu sinto que ele me entrega mais precisão e as cerdas na mesma altura, no mesmo corte, ele não marca, o que acontecia muito comigo com o pincel Duo Fiber. Vou esfumando esse contorno com movimentos curtos, bem controlados, no sentido de realmente tirar as marcações, mas sem espalhar muito essa coloração mais escura pelo rosto. Não gosto de contorno muito marcado, mas para efeito de vídeo, de foto, é interessante que ele fique um pouquinho mais, para que a câmera consiga realmente pegar esses efeitos de contraste, principalmente aí para quem fotografa com celular. Quando eu tô satisfeita com o esfumado do meu contorno, eu já começo o processo de selagem. Vou utilizar o pozinho da Laura Mercier. Adoro a cor dele, ele é bem sequinho, bem fininho. E eu gosto de vir depositando esse pó com uma esponjinha de veludo, daquelas que a gente coloca o dedinho, sabe? Eu acho que elas depositam uma quantidade bem bacana, você consegue controlar essa quantidade e não marca a pele. Deposito no rosto todo, principalmente nas regiões de iluminação, tá? Nas regiões de contorno, eu passo bem menos, vou controlando, como eu disse, a quantidade com a própria esponjinha. Depois que eu deposito, aí sim eu venho com um pincel fazendo polimento desse pó solto. Eu gosto de utilizar esse daí, que é o Studio Fix da MAC, que ele tem um efeito super mate e já me traz um pouquinho mais de cobertura para aquela pele bem bonequinha nas fotos. Faço o verdadeiro polimento desse pó solto com o pó compacto, utilizando um pincel macio. Eu gosto desses mais achatadinhos, que eu tenho uma precisão maior, tá? E eu não esfrego esse pincel na pele. Pode parecer que eu tô esfregando, mas é um movimento muito leve, eu mal encosto o pincel. É realmente só as cerdinhas dele, só a ponta das cerdinhas que vem ilustrando essa pele. Agora sim, com o rosto já selado, já polido, eu venho com as colorações em pó. Vou começar pelo contorno, gosto muito do Bahama Mama. Ele tem um tomzinho levemente acinzentado, bem médio, bem bacana aí para a maioria das peles que a gente atende. Prefiro pincéis menores para o contorno. Esse é um da Michele Palma, bem fofinho, é meu xodó esse pincel. Ele encaixa bem certinho onde eu quero e eu tenho bastante precisão com ele. Vou aplicando em movimentos leves, semelhante ao movimento de polimento que eu fiz com o pó compacto anterior. Bem levinho, somente acendendo realmente as regiões onde eu já havia passado o contorno cremoso. Em seguida, já aplico um pouco de blush. Esse tem sido meu blush favorito, o Raisin da MAC. Ele é bem opaco, um tomzinho de terra. Aplico bem de levinho, gosto de pincéis chanfrados, fofinhos para isso. Mesclando com o contorno que eu fiz anteriormente, mesclando com o Bahama Mama. Depois, gente, eu utilizei essa bruma fixante da Nath Capello para tirar o efeito pesado que fica do pó e devolver o viço à pele. Em seguida, eu já venho aplicando iluminador nos pontos altos do rosto, aproveitando que a pele ainda tá molhadinha da bruma, para que o iluminador fixe mais e apareça mais o brilho. E a pele já tá pronta, fica um glow lindo, maravilhoso, bem corrigida, bem iluminada, bem contornada, para que fique bem bacana nas fotos e no vídeo. Eu sempre começo pela pele, porque eu acho que depois para vir fazer os olhos fica mais fácil, já tenho toda a moldura pronta. E quando eu vou para os olhos, eu já começo pela parte de baixo. Já marco toda a região inferior, para que quando eu venha com a parte de cima eu já consiga linkar os dois e fique um acabamento perfeito. Eu estou esfumando a região inferior dos olhos com o delineador Inglot, o 77, o preto, com um pincel bem pequenininho da Maria Margarida, bem preciso. Eu vou aplicando e já esfumando as bordinhas, para que quando eu venha trabalhando com sombra, esse delineador não fique marcado. Eu gosto de usar o delineador nesse momento porque ele é completamente à prova d'água, a fixação é ótima. Então eu confio que no decorrer do evento, no decorrer da festa, essa cliente não vai lacrimejar, não vai chorar ou suar. E todo esse trabalho na região inferior dos olhos acaba escorrendo até as olheiras, manchando a pele.
É um trabalho que precisa ser feito relativamente rápido, precisa ter ali um pouco de agilidade, porque esse produto seca bem rápido, tá? Então tem que treinar. Mas vale a pena porque, como eu disse, essa questão da durabilidade da fixação é muito importante para quem ainda trabalha com atendimento. Já faço um link ali da região inferior com a superior, puxo uma pontinha para que quando eu finalize, quando eu for dar acabamento na região superior, eu já consiga linkar as duas partes e na foto não fica aquele buraquinho, sabe? Entre a parte de cima e a parte de baixo do olho. Então isso já facilita bastante minha vida. E fica assim o resultado inicial. No início é meio assustador, mas vai dar tudo certo, vocês vão ver. Mas olha como o pretinho embaixo já acende o verde dos olhos dela. Eu adoro esse efeito. Vou observando, vou fazendo retoques, observando onde eu tenho que intensificar essa cor, onde eu preciso esfumar mais. E é assim, gente, que a gente vai construindo o esfumado, tanto inferior quanto superior. É observando, treinando e, infelizmente, errando também. Vou aplicar agora um pigmento verde cintilante no iniciozinho do olho, na parte inferior ainda. Esse é um pincelzinho lápis bem pequenininho da Dye Makeup, que eu adoro para esses detalhes. Essa cintilância verde já vai começar a dar o efeito que eu quero nesse olho. Calma, calma, não criemos pânico. Vocês estão vendo que caiu ali um pouquinho do pigmento, isso é normal, acontece, gente. Mas não precisa se desesperar, porque se a pele ela estiver bem selada, bem polida com o pó, nada vai grudar. Então é só vir com um pincelzinho bem fofinho de pó mesmo, limpo, e com movimentos leves e repetitivos, a gente varre esse pigmento para fora da pele, tá? Observe. Bem levinho mesmo, ele vai saindo sem deixar vestígio. É por isso que muita gente gosta ainda de fazer a pele depois. Mas realmente, se você tivesse cuidado de selar, nada mais vai grudar. Passado o susto, vamos começar com a parte de sombras. Vou utilizar essa paletinha da Jaclyn Hill em parceria com a Morphe. É a de subtom mais frio, ela tem tons esverdeados, marrons mais frios, eu amo. Eu já venho primeiro, antes das sombras, eu preciso aplicar algo para que elas fixem bem na pálpebra, para que elas grudem bastante e revelem a cor no seu potencial máximo, né? Vou utilizar esse corretivo da Maquier, acredito que é a cor Snow, a mais clarinha, e aplico na pálpebra, caprichando na região do côncavo. Não se assustem mais uma vez, vai dar tudo certo. Venho com uma esponjinha, dando acabamento, tirando um pouquinho do excesso e cuidando para que essa região do côncavo ali fique bem homogênea. Não vou selar essa base cremosa, porque eu vou utilizar um outro produtinho cremoso por cima. E ela vai me ajudar a esfumar. Esse daí é o Inglot 77. Mais uma vez estou utilizando ele, porque, gente, em relação à durabilidade e à fixação, não tem melhor. E o fundo escuro, ele me ajuda a revelar melhor a cor. Vou aplicando primeiro com um pincelzinho língua de gato e depois eu venho com um pincelzinho de esfumar de cerdas sintéticas, aquelas cerdinhas sintéticas mais lisinhas que a gente encontra no mercado agora. Esse daí, se eu não me engano, é o 17 da Ico. Vou fazendo movimentos curtinhos, tentando tirar a marcação das bordas, tentando fazer com que essas bordas sumam. Observem que são movimentos bem curtos, é um pincel pequeno, não quero espalhar esse produto pelo olho inteiro. Somente aplicar na região da pálpebra móvel e esfumando as bordinhas em direção ao côncavo, tirando a marcação. Faço a mesma coisa no outro olho. Volto trabalhando com o produto. Venho pro outro olho. Construção de esfumado é isso, gente, principalmente da base. É ir, voltar, ir trabalhando no sentido de tirar as marcações até você ficar satisfeito. Esfumado não tem receita de bolo. Olha como ele já vai sumindo a marcação. Nossa, esse preto dá um efeito lindo no olho dela. Sombra escura é muito legal para olho claro porque acende demais, tá, gente? Olha que efeito lindo.
Tem uma hora que esse esfumado, que vai ganhando uns ares acinzentados, que é normal da mistura do corretivo com o delineador preto, que vai assustando, porque, meu Deus, né? É muito difícil você mesclar uma sombra acinzentada com uma pele quente. Mas no final dá tudo certo. Mais uma vez eu garanto. Eu venho com um pincel maior e um pouquinho do pó compacto, do tom da pele dela, nas bordinhas desse esfumado, caso eu identifique alguma região que ele tenha passado de onde eu quero. E agora sim, eu venho com a primeira sombra, é a marrom mais clarinha da paletinha que eu mostrei. É um marronzinho de fundo frio para combinar com o contraste do olho. Venho esfumando em movimentos circulares bem curtinhos e contidos a borda desse delineador. A Thaís se olhou no espelho e tava achando que não ia dar certo. Faço a mesma coisa no outro olho, tá? Cuidando do acabamento já. Acabamento é legal que você vá pensando desde o início, gente, porque no final pra corrigir é mais difícil. Então eu já vou ali mesclando com a partezinha inferior do olho, trabalhando os cantinhos, que normalmente é onde deixa a desejar se você não cuida. Observem que o maior trabalho em relação a essa técnica é realmente trabalhar com o esfumado. Trabalhar com produto cremoso, com inglot, depois eu tenho que vir com a sombra, né? Trabalho bastante esse esfumado, porque é o resultado, a beleza do resultado final desse olho. É que essa cor vá sumindo e a gente tenha bastante intensidade só na pálpebra móvel e no côncavo a gente consiga um degradê. Agora eu tô trabalhando com uma sombra verde escura, da mesma paletinha da Jaclyn Hill, com a Morphe. Vou trabalhando as extremidades de onde eu ainda tenho o inglot mais concentrado, bem no côncavo mesmo, para eu já trazer essa nuance esverdeada pro meu smoke. Trabalho com um pincelzinho menor, de cerdas naturais, que me dê precisão. E insisto no local onde eu quero tirar qualquer marcação que tenha ficado no inglot, mas esfumando esse verdinho para ele já me dar só essa sombra da tonalidade. Olha como já vai ganhando forma, o olho já vai crescendo, né? Prometo que vai dar certo. Esse pincel é da marca Make One. Tenho gostado bastante. Se vocês tiverem revendedores aí pela sua cidade, vale bem a pena porque ele é bem em conta. Trabalhando outro olho. Quando a gente trabalha com smoke, principalmente arredondado, tem que prestar bastante atenção nesse cantinho externo. Eu, pelo menos, levei bastante tempo para conseguir acertar essa técnica, porque eu tinha medo de intensificar demais o tom no canto externo e acabar perdendo a forma arredondada, acabar alongando demais de repente, mas tem que cuidar, senão fica falhadinho. Quem é maquiador sabe que o processo da maquiagem não é bonito, né? A Thaís toma um susto quando se olha no espelho. Mas calma que ainda falta esfumar muito esse olho. Agora eu dou uma limpadinha no pincel, eu dei uma limpadinha no mesmo pincel que eu tava usando antes, para tirar o excesso de produto, de sombra, e volto com ele mais limpinho nas bordinhas de onde eu apliquei. E depois eu venho com um pincel do marronzinho, o primeiro que a gente aplicou depois do inglot, e venho dando mais acabamento ainda nessa bordinha, tá? Porque o verde vai sumindo e vem um marrom mais clarinho que faz uma transição bacana com a pele. Isso é bacana quando você quer fazer um olho com cor, né? No caso do verde, mas não quer que fique tão coloridão assim. Você pode trabalhar com um marronzinho próximo ao tom da pele para estar fazendo essa transição. Além de voltar com um pincel maior do marronzinho, depois eu venho com um pincelzão limpo, completamente limpo, dando acabamento nas bordinhas do marrom, dando acabamento ali por fora do olho, tá bom? Pra garantir que esse cantinho externo, gente, esse canto externo é meu karma. Então eu cuido bastante dele, porque eu acho que nas fotos dá todo um efeito, né? Dá todo um acabamento no olho. E é claro que se não ficasse na frente, não seria eu. Olha como já tá ficando.
Quando ela abre o olho, já acende o esverdeado dela. Eu acho esse efeito incrível. Nosso esfumado vai tomando forma. Claro que ainda faltam os cílios, a sobrancelha, né? Todo o complemento. Um olho escuro por si só, sozinho, fica bem estranho. Mas já dá pra ver um esfumadinho ali acontecendo, né? Continuo trabalhando, gente. Continuo trabalhando até que eu não veja mais marquinhas, manchinhas. E esse esfumado aí, se deixar, é o dia inteiro, tá? Então, esfuma, esfuma, esfuma. Quando achar que tá bom, esfuma mais um pouquinho só pra garantir. E eu vou trocando os pincéis, porque eu vou trocando também o local onde eu tô esfumando, né? Se eu vou esfumar o verdinho do côncavo, eu pego o pincel que eu apliquei ele. Se eu vou esfumar o marronzinho, eu pego o pincel que eu apliquei o marronzinho. E depois eu venho com aquele gordão dando acabamento, pra parecer que o esfumado vem da pele, sabe? Dá aquele acabamento lindo na fotografia. Agora eu vou aplicar o Inglot 77 na linha d'água. Eu gosto de trabalhar com um delineador em gel nessa região, porque eu acho mais fácil de aplicar. Às vezes, se eu venho com um lápis preto mesmo, o movimento de esfregar o lápis nessa região estimula as lágrimas. Então, se eu puder evitar, eu evito. E eu não apliquei o Inglot logo no início, quando eu fiz a região inferior dos olhos, porque ela ainda iria fechar os olhos, abrir, olhar para cima. E às vezes esse produto já dentro do olho, enquanto ela faz esses movimentos, estimula a produção de uma melequinha, sabe? De uma remelinha que fica ali no pretinha, no cantinho do olho. É meio nojento, mas é verdade. Se vocês já repararem, é por causa disso, gente. Se for branquinha, às vezes é um pouquinho de pó que entrou no olho. Se for preta, é o produto que tá na linha d'água, tá? Então eu gosto de evitar, porque às vezes também lacrimeja. E eu já venho no final e retocando essa parte inferior. Olha como o negócio já vai ficando melhor. Já acendeu mais ainda o olho dela, tá? Agora eu vou trazer uma sombrinha iluminadora, puxada para um bronze prateado só no início do olho, para abrir o olhar dela. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking, burning. Porque como a Thaís, ela tem os olhos um pouco juntos, eu gosto de trazer um pouquinho de luz para harmonizar um pouquinho melhor com os traços dela. Depois eu venho com um pigmento verde. Esse é o da Secret Makeup. Maravilhoso, é um verdezinho meio mentolado, um tom de menta, um verde levemente azulado, bem metálico, lindo, 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 lindo. Aplico, ali ainda tinha o Inglot, então como ele é bem fininho, eu já colo mesmo em cima dele, com um pincelzinho de aplicação de sombra mesmo. E deixo só o finalzinho do olho com o pretinho do Inglot mesmo, com o esfumadinho, pra gente trazer aí também um degradê entre a sombra clarinha iluminadora, o pigmento e no final o olho mais escurinho mesmo. E dou uma limpadinha com pincel de pó pequenininho, limpinho, porque sempre cai um pouquinho do pigmento, é legal a gente vir com o pincelzinho fazendo a limpeza. Como a pele tá bem selada, mais uma vez nada gruda. E depois ainda venho com o 158 da Dye Makeup, limpinho, só dando acabamento nas bordinhas do esfumado inferior. Eu confesso que eu fiquei apaixonada nesse olho, gente, nesse efeito. Super, super dá pra fazer uma formanda, tá? Com certeza a sua formanda vai se destacar em meio às outras. Olha que lindo. Nem finalizei, né? Vocês imaginam quando botar o cílio. Olha esse olho verde, como grita. Gosto de deixar pra fazer a sobrancelha no final, quando ela tá direitinha, quando ela tá limpinha. Eu não preciso recortar, eu acho que fica um pouquinho mais natural, mas é uma opção pessoal. Se quiserem fazer antes. Também porque eu movimento muito os dedos pra apoiar na região da sobrancelha. E às vezes ela já tá pronta, eu coloco o dedo em cima, ou dá uma borradinha, dá uma bagunçadinha. Então eu prefiro fazer no final como uma questão de acabamento mesmo. Esse pincelzinho é o da Ico pra sobrancelha, um chanfradinho, ele é maravilhoso. E eu tô utilizando a pastinha da Nath Capello de sobrancelha. Olha lá, olha a diferença de uma sobrancelha pra outra.
Ó, primeiro eu trabalho a linha inferior, porque define melhor o olhar. Eu deixo o cantinho interno por último, início da sobrancelha, porque eu gosto um pouquinho mais natural. Sempre alongo o finalzinho dela, eu deixo bem próximo, assim, faço uma linha imaginária entre a abinha do nariz, o cantinho externo do olho e sigo para o final da sobrancelha. Eu acho que fica mais harmônico e gosto de uma sobrancelha mais alongada. Mas fica a critério de cada um, né? E do rosto da sua cliente. Olha, a Thaís é sensacional. O acabamento que eu dou no início da sobrancelha é bem importante pro meu resultado, porque eu gosto de uma sobrancelha mais naturalzinha mesmo, e toda sobrancelha natural tem algumas falhinhas nesse início, então eu não gosto de preencher tudo não. A linha que eu faço na parte inferior dela, eu vou esfumando pra cima. E como o pincel ele é bem fininho, eu consigo ir simulando como se tivessem uns pelinhos. A parte da frente eu vou esfumando pra cima, mas no meio eu vou esfumando pra lateral e quando eu vou descendo eu já vou esfumando pra baixo, no sentido natural dos pelinhos. Normalmente é assim que eles crescem e dá certo. Venho com gel de sobrancelha, sou apaixonada no efeito desses produtinhos. Esse é o Emphatically Blonde, eu acho que é assim que se fala, da MAC. É o mais clarinho que tem. Ele apaga a sobrancelha, deixa os pelos mais volumosos, mais vistosos, dá uma suavizada na cor. Como a gente fez um molho bem marcante, bem pesadão, a sobrancelha fica bem desenhadinha, porém suave. Agora o momento que todos esperávamos, o momento dos cílios postiços. Não adianta todo esse trabalho com esfumado, com degradê, com pele, se você não utilizar um cílio poderoso para um olho desse, tá? Um olho poderoso tem que ser acompanhado de um cílio poderoso, porque esse cílio vai emoldurar esses olhos, tá? Vai trazer todo o contexto da maquiagem, vai abrir. Se for um cílio muito pequenininho, ele mal vai aparecer, gente. Aí sim, o olho fica com um aspecto pesado. Parece que tem alguma coisa errada, tá? E nas fotos não dá tanto efeito. Coloca um pouquinho de uma asa de borboleta no cantinho interno para iluminar mais essa região e abrir mais o olhar dela. Um tomzinho de cristal. Completo com um delineado bem fininho rente aos cílios superiores, apenas para emoldurar o olhar e dar base para os cílios postiços. Nesse momento a colinha dos cílios está secando, eu gosto de deixar secando bastante antes de vir aplicar, para ela não dar trabalho e para não entrar nos olhos da modelo ou da cliente. Depois, minha gente, é só vir encaixando o cílio. Como a colinha ela já tá bem sequinha, essa é a Atelier Paris, é a minha favorita. Eu só encaixo, posiciono bem rente aos cílios naturais dela e dou uma ajeitadinha. Deixo ela descansando ainda um pouquinho com o olho fechado. Eu gosto de deixar a cliente com o olhinho fechado na hora que eu tô aplicando o batom, porque eu sinto que ela fica mais focada, a boca mexe menos, ela se sente menos tentada a ficar conversando, de repente com alguém que esteja no cômodo. Então eu gosto, eu já aplico o cílio, eu digo pra ela que é o tempinho de secar completamente a colinha e venho trabalhando na boca, mais tranquilamente. Gosto primeiro de trabalhar com um lápis, eu acho que contorna melhor os lábios, a gente consegue dar um efeito de volume mais legal. Esse, se não me engano, é um da Paiô, bem baratinho. Um tomzinho de nude puxado pro pêssego, bem tranquilo, pra gente não carregar na boca e no olho. Olha que lindo o efeito desse pigmento no olho, gente, eu babo. Quando ele reflete na luz, ele reflete um menta metalizado, é muito lindo. Depois que eu já apliquei o lápis por todo o contorno da boca, eu venho com um batom. É importante que o batom ele converse com o tom do lápis, tá? Se possível, mais claro. Esse é o Tracta cor de boca 1,
É um nudezinho bem clarinho, bem tom de boca mesmo, bem tom de pele. E eu aplico mesclando já com o contorno que eu fiz do lápis pra gente ganhar um degradê. E dar um pouquinho mais de volume na boca da Thay, que é bem fininha. Para completar esse efeito volumoso, para potencializar esse efeito e trazer um viço aos lábios, eu gosto de aplicar um gloss transparente, aquele de efeito vinil. Esse é um novo da Bruna Tavares. Aplico por todo o lábio. Peço para ela abrir os olhos e vou ajeitando os cílios, se colou em algum pontinho, vou descolando e vou juntando o cílio natural dela aos postiços. Ela tava louca para se ver. E é isso, pessoal, está pronta a nossa maquiagem. Peço para ela colocar os brincos para valorizar mais as fotos. Olha que efeito lindo desse olho. Para sua formanda se destacar na festa dela. Olha que incrível. Espero que tenham gostado e aproveitado as dicas. Treinem bastante em casa. Entrem em contato comigo pelo @marcianevesmakeup e me mandem fotos do seu treino. Eu vou adorar dar dicas e tô sempre postando inspirações para vocês, tá? Beijo grande, até a próxima! Can we let the story begin? We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for some.